No livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, capítulo 1, item 6, Allan Kardec lança um desafio àqueles que duvidam da capacidade dos espíritos se comunicarem com os seres humanos encarnados. E esse estudo começa assim: abstraiamos por instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação entre os vivos e os mortos. Admitamo-la apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, visto que suas opiniões pessoais não podem constituir lei, mas expendendo razões peremptórias que tal coisa não pode dar-se. Colocando-nos no terreno em que eles se colocam, uma vez que entendem de apreciar os fatos espíritas com o auxílio das leis da matéria, que tirem desse arsenal qualquer demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não podem estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Sexto, que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isso é impossível, aduzindo razões tão patentes quais com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nessas palavras: não acredito, logo isso não pode existir. Dir-nos-ão com certeza que nos cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio, a prova de que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos à análise desse texto. Esse texto é uma defesa robusta do Espiritismo, desafiando os céticos a refutar a possibilidade de comunicação com os espíritos com base em argumentos racionais e científicos. Vamos analisar cada ponto levantado. O Espiritismo afirma: o ser pensante que existe em nós durante a vida continua a pensar após a morte. Desafio aos céticos: provar que o pensamento cessa completamente após a morte. O Espiritismo argumenta: se o ser pensante continua a existir, ele pode pensar naqueles que amou. Desafio aos céticos demonstrar que, mesmo continuando a pensar, o ser está inibido de pensar naqueles a quem amou. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pensa nos seres amados. Ele pode desejar se comunicar com eles. Desafio aos céticos provar que, mesmo pensando nos amados, o ser não pensa em se comunicar com eles. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pode estar em qualquer lugar, inclusive ao nosso lado. Desafio aos céticos demonstrar que, mesmo podendo estar em qualquer lugar, o ser não pode estar ao nosso lado. O Espiritismo argumenta que o ser pensante, estando ao nosso lado, pode se comunicar conosco. E desafio aos céticos provar que, mesmo estando ao nosso lado, o ser não pode se comunicar conosco. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pode atuar sobre a matéria inerte por meio de seu perispírito. Desafio aos céticos demonstrar que o ser pensante não pode atuar sobre a matéria inerte. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pode atuar sobre um ser animado, humano.
Desafio aos céticos provar que o ser não pode atuar sobre um ser humano. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pode dirigir a mão de um ser animado para fazê-lo escrever. Desafio aos céticos demonstrar que o ser pensante não pode dirigir a mão de um ser animado humano para escrever. O Espiritismo argumenta que o ser pensante pode responder perguntas e transmitir pensamentos ao dirigir a mão de um ser animado humano. Desafio aos céticos provar que o ser não pode responder perguntas nem transmitir pensamentos dessa forma. O Espiritismo desafia os céticos a fornecerem provas concretas e racionais, utilizando as leis da matéria, para refutar cada um desses pontos. Ele argumenta que a simples descrença não é suficiente para invalidar as manifestações espíritas e que os céticos devem apresentar evidências tão claras quanto as que Galileu usou para demonstrar que a Terra gira em torno do Sol. Até que isso seja feito, o Espiritismo considera que as dúvidas dos céticos não têm fundamento sólido. Essa abordagem coloca a discussão sobre o Espiritismo em um terreno racional e científico, exigindo daqueles que não acreditam uma argumentação robusta e baseada em evidências, em vez de meras negações. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.